o candomblé ele vai surgir no Brasil, né, a partir da diáspora africana. Né? Então, os negros eles foram trazidos para o Brasil, eles foram arrancados de suas aldeias, enfim. E eles trouxeram esse legado cultural para o Brasil, né? E aqui eles foram, na verdade, a gente tem várias religiões na África, né? Vários deuses que são cultuados. E aqui no Brasil o que vai acontecer é que eles vão negociar, ou eles vão trocar, né, informações sobre deuses, cultos, né, que existiam na África, e vão construir os terreiros, né, onde um conjunto de divindades é cultuada, todas naquele terreiro. Então, primeiro, que é importante talvez a gente lembrar assim, que o candomblé ele foi uma forma de resistência de cultura negra no país, não só da cultura, mas da própria existência, né? Tem alguns autores que vão dizer que foram 3 as formas que os negros eles resistiram à escravidão. Um era o banzo, que levava à morte, a outra os quilombos, né? E aí eles eram perseguidos, e uma terceira que foi uma resistência que se deu, né, frente aos olhos do próprio Senhor, que foi a das religiões afro-brasileiras, onde eles reinventaram, né, a sua cultura aqui no Brasil e conseguiram resistir. Ele chega na década de 60 no Recife, não é? E isso vai provocar uma mudança na própria organização do campo religioso mais amplo, né? Porque o candomblé, a princípio a gente tem, digamos, 4 matrizes no país de fazer religião afro-brasileira mais africanista, o que tenta preservar, né, o que veio da África, que é o Xangô no Recife, o candomblé na Bahia, a Casa de Mina no Maranhão e o Batuque no Rio Grande do Sul. Só que a partir de determinado momento o candomblé ele começa, até porque ele foi da Bahia para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, capital, Salvador já era capital, né? Isso, quando a capital se desloca para o Rio, isso provoca também um fluxo de pessoas lá para o Rio, né? Enfim. E aí daí a mídia, né, o fluxo migratório, uma série de questões vai fazer com que a imagem do candomblé ela apareça como a imagem da verdadeira religião afro-brasileira. Isso leva um conjunto de sacerdotes do Recife a irem para o Rio buscar o candomblé, e aí isso chega aqui no Recife, né? Inclusive o próprio Raminho é um dos que trazem o candomblé para o Recife, né? O mito vai trazendo. Você tem alguns orixás que se pensam que são efemerizados, ou seja, que se pensa que foram pessoas que fizeram grandes feitos e por isso foram divinizados, que também é outro procedimento comum às religiões pré-cristãs. O caso de Xangô. Xangô teria sido um rei na cidade de Oió e ele foi, por seus feitos, foi efemerizado. Aí o mito vai se construindo. Então você vai acrescentando, você vai juntando. O que acontece é o seguinte: no Brasil, por conta da junção propiciada pela escravidão, você teve pessoas que vinham de povoados diferentes, de tribos diferentes, que cultuavam orixás diferentes. No processo de reconstrução da religião, esses orixás se agruparam num panteão, que também, de novo, se você estudar a história das religiões, você vai ver que isso não é algo incomum. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as divindades que existiam em Roma sob a influência grega. Você tem aquele panteão de deuses com marido, mulher, brigas, filhos, etc. O que acontece com o panteão Nagô não é diferente disso. Agora, isso acontece sob o influxo da escravidão, que ao juntar todo mundo, para que a religião pudesse persistir, foi necessário que esses arranjos míticos se façam. Aí daí também o sincretismo.